Bom dia, Casemiro. Bom dia, meu amigo. Chegou o dia, hein? Chegou o dia e eu já estou na expectativa. E você também. Aliás, toda a Muito, Bahia. Muito. Toda a Bahia, né? Bahia e São Paulo, confronto direto pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço precisando vencer. E olha a matéria de Rodolfo Rage na tela. É jogo de confronto direto na luta por vaga na Copa Libertadores da América. Juntos na tabela, o sétimo colocado Bahia com 46 pontos, mede forças com o São Paulo em sexto, que tem 5 pontos a mais que o time baiano. Sem vencer a 3 partidas, o esquadrão precisa voltar ao caminho dos 3 pontos dentro da Fonte Nova. Um jogo direto, né? Mais uma oportunidade para a gente chegar perto do nosso objetivo. A gente vai estar em casa junto ao nosso torcedor. 90 minutos agora para botar em prática e trazer esses 3 pontos para a gente. A expectativa é que, enfim, Rogério Ceni atenda ao apelo da torcida e escale Luciano Rodrigues como titular, já que Tassiano está suspenso. Outro uruguaio que pode aparecer entre os 11 é o volante Acevedo, destaque na derrota para o Vasco na última rodada. O atacante Biel, que poderia ser uma alternativa na frente, está vetado, já que voltou a sentir dores na coluna. Bahia e São Paulo se enfrentam na Fonte Nova às 9h30 da noite desta terça-feira. Tá aí, né? Grande jogo daqui a pouquinho, né? 9h30 da noite na Arena Fonte Nova. Realmente, o Bahia tem que passar pelo São Paulo. O São Paulo tem 51 pontos, o Bahia tem 46. Se o Bahia vence, chega a 49, encosta no São Paulo. É bom lembrar que o G7 já está definido para a próxima temporada, então no mínimo 7 equipes terão o direito de disputar ou a Libertadores ou a pré-Libertadores. O Bahia é o 7º colocado, se acabasse hoje, estaria nessa condição de ir ao menos para a pré-Libertadores. Um mês sem vencer. Não venceu, inclusive, no mês de outubro, né? Foram só 3 partidas, mas ainda assim é um número bem ruim. O Bahia não conseguiu triunfar no mês de outubro e nesse confronto direto contra o São Paulo tenta voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Caio Leone falou sobre a expectativa dele para o jogo. Hoje às 21h30, Bahia e São Paulo se enfrentam no fechamento da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um confronto direto. O Bahia é o 7º colocado com 46 pontos, o São Paulo é o 6º com 51. Só que o torcedor tricolor imagina que Rogério Ceni vá fazer modificações na equipe que no segundo tempo contra o Vasco da Gama teve sinais de melhora. O Ademir tem ido muito bem, o Lúcio Rodrigues marcando gol e também o Nicolás Acevedo, que nem parecia que estava voltando de 10 meses de inatividade por conta de um problema no joelho. Então ele pode utilizar o Acevedo junto com o Caio Alexandre, fazendo uma dupla de volantes. E no meio-campo ele pode ter o Cauli e o Everton Ribeiro. Só que no comando de ataque, ter Lúcio Rodrigues é muito importante porque é um jogador que tem uma velocidade muito grande no pensamento e na tomada de decisão. Ele vai precisar desse jogador que está vivendo uma boa fase. O outro lado, o São Paulo, tem uma equipe que tecnicamente é muito interessante. O Lucas Moura tem, por exemplo, na frente o Caleri e no meio de campo o Luiz Gustavo junto com o Marco Antônio. O detalhe dessa equipe é a dupla de zagueiros. O Alan Franco e o Robert Arboleda são jogadores que têm uma capacidade de construção muito boa. Bahia precisa voltar a vencer. É vencer ou vencer se quiser ir para a Libertadores. Última vitória contra o Criciúma ainda no mês de setembro. É vencer ou vencer, né? Vencer ou vencer. É vencer ou vencer, cara. E aqui na tela a possível escalação do Bahia, com Marcos Felipe no gol, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canu e Juba, Caio Alexandre e aí a grande dúvida, né? Jean Lucas sai do time, a gente viu ontem o quanto ele fez no primeiro turno e o quanto ele não fez no segundo turno, né? E deve ser o cara a ser sacado, o Acevedo, que jogou muita bola no segundo tempo da partida contra o Vasco, tá pedindo passagem, deve ser titular hoje à noite contra a equipe do São Paulo. Fechando ali a escalação tricolor, Everton Ribeiro, Cauli, Lúcio Rodrigues e Everaldo. É bom lembrar que o Tassiano está suspenso e por isso está rolando a vaga ali ao lado de Everaldo. Pode ser o Lúcio Rodrigues, pode ser o Ademir, mas pode ter uma outra composição que não está aí. O Cauli, que também está na fase muito questionável, pode ser sacado e jogar Lúcio, Ademir e Everaldo. Mas o Lúcio é indispensável, você acha? 4 gols, né, desde que chegou. O dobro de gols do que tem o Everaldo e Tassiano, que são os artilheiros do time na temporada. O Tassiano tem 14 gols, o Everaldo tem 11, mas desde que o Lúcio chegou, o Lúcio fez 4 gols e a dupla titular, cada um fez 2. Ou seja, o Lúcio vive o melhor momento, então uma pressão muito grande para esse uruguaio de apenas 20 anos, que foi contratado por 65 milhões, que ele possa começar a ser titular nesse time do Bahia. Isso pode acontecer já na noite de hoje contra a equipe do São Paulo. Vamos aguardar. E a gente vai ouvir agora com a repórter Lorena Dias, porque as estações do metrô, viu, Fabrício? Campo da Pólvora e Brotas,
terão horário especial hoje à noite por causa do jogo Bahia e São Paulo na Arena Fonte Nova. Lorena, a oferta de trens também vai aumentar, é isso? Conta pra gente e volto com você. O estádio vai estar lotado, né? Vai ter sim, vai ter sim. Vai aumentar a oferta de trens a depender da demanda, tudo para facilitar a vida dos torcedores. A gente está vendo agora a movimentação pela manhã, né, do pessoal indo para o trabalho, mas à noite, por causa aí do jogo Bahia e São Paulo na Arena Fonte Nova, as estações Campo da Pólvora e Brotas vão ter esse horário de funcionamento estendido até 00:45 para embarque, enquanto as demais estações do sistema vão estar abertas exclusivamente para desembarque, como é o caso dessa estação que a gente está aqui agora, que é a estação Imbuí. Além desse horário estendido, também vai ter esse aumento da oferta de trens de acordo com a demanda, e a CCR vai reforçar aí o quadro de agentes de atendimento e segurança para auxiliar os passageiros. A segurança também está garantida através de um sistema de monitoramento eletrônico com mais de 2.000 câmeras, além da presença dos agentes de atendimento e segurança nas estações e trens. Com relação à compra das passagens, né, os clientes eles podem fazer o pagamento direto na catraca, né, basta aproximar aí os cartões de crédito, débito ou celular com a tecnologia NFC, os smartwatches, enfim, e uma luz verde vai indicar a validação do pagamento e o acesso pelo bloqueio está liberado. Quem utiliza o cartão integração do metrô tem também a comodidade de efetuar a recarga de diversas formas, inclusive nas plataformas. E aí é isso, a gente acompanha aqui essa movimentação. Mais tarde a gente sabe que vai estar o pessoal aí vestido com a camisa do Tricolor, também quem sabe aí do São Paulo, e a gente sabe também que o metrô muitas vezes é o jeito mais prático de chegar lá na Fonte Nova, sem se preocupar com estacionamento, pedir o transporte por aplicativo depois facilita. Lembrando que o horário vai estar estendido para embarque até 00:45 nas estações Campo da Pólvora e Brotas, e nas outras estações, como é o caso dessa aqui, que é a estação Imbuí, que fica lá na linha 2 do metrô, aqui já no trecho da Paralela, os torcedores eles vão poder desembarcar. Ninguém vai poder estar embarcando esse horário, mas o desembarque vai estar sendo realizado com toda a estrutura, né? Toda a parte de segurança também garantida por aqui. É com vocês aí do estúdio. Obrigado, Lorena. Ô, Fabrício, muita gente, né? Muita gente. Expectativa de mais de 40.000 torcedores hoje na Arena Fonte Nova para esse jogaço entre Bahia e São Paulo. A gente agradece a Lorena Dias pela participação. Movimentação intensa no metrô, mais tarde ainda mais, acredito eu. Com certeza. E até 00:45, como ele informou, o jogo deve acabar 11h30, mais ou menos. Então, o torcedor tem mais ou menos uma hora ali para conseguir escoar dessa Arena Fonte Nova, que, repito, estará lotada. Um registro triste, né? Lamentável. Ontem, próximo à Arena Fonte Nova, no viaduto, foi colocado um boneco com a imagem do Rogério Ceni e embaixo Rogério Burro, né, em outra frase ameaçadora. A gente não vai colocar a imagem até para não dar esse enfoque. Só que assim, para mim é um ato criminoso, sabe? Eu acho que a polícia deveria investigar, idiota, né? saber quem fez isso, porque é uma ameaça de morte. Ali é o que? Uma ameaça de morte. Então a gente registra esse fato, mas que é lamentável, que na minha opinião não cabe no futebol. Fingem que são torcedores, mas na minha opinião são marginais. Delinquentes. Marginal. Marginais. Bandido, idiota. Infelizmente. Vamos falar de coisa boa, hein? Vitória dos últimos 7 jogos, venceu 5. Que campanha no retorno, não é isso, Rodolfo Raggi? Um time nos braços da torcida colossal, que segue escalando degraus no Campeonato Brasileiro. O Vitória, que passou o campeonato inteiro brigando na parte de baixo da tabela, reagiu e já é o 12º colocado, zona que classifica para a Copa Sul-Americana. São incríveis 5 vitórias nos últimos 7 jogos. Agora o foco total do Leão é todo no Corinthians, próximo adversário no Barradão, onde o time rubro-negro venceu as últimas 3 partidas. Para o próximo compromisso, Vitória terá o importante desfalque do lateral esquerdo Lucas Esteves, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Por outro lado, o técnico Thiago Carpini poderá contar com o atacante Gustavo Mosquito e o volante Leonaldi, que não enfrentaram o Atlético Paranaense por acúmulo de cartões.
Tá aí, né? Tá aí esse Vitória que vai tão bem no retorno do campeonato. A gente viu na matéria do Rodolfo Rage, são 5 vitórias nos últimos 7 jogos, são 3 vitórias nas últimas 3 partidas dentro do estádio Manuel Barradas. Um momento mágico do Vitória. O Vitória não conseguia vencer 3 partidas seguidas no campeonato há 15 anos. Caio Leone fala um pouco mais sobre esse momento positivo do Vitória. Após vencer 3 partidas consecutivas, algo que não conseguia há 15 anos, a última vez foi em 2009. Mesmo com a grande campanha de 2013, onde Vitória foi o 5º colocado, essa sequência não tinha acontecido. Vitória conseguiu vencer um adversário importantíssimo, o Atlético Paranaense, na Liga Arena, após perder por 1-0. Sofreu bastante na primeira etapa, mas Mateuzinho e Alejandro, mais uma vez, foram preponderantes para o resultado positivo. Mas nem tudo foi uma ótima notícia em solos paranaenses. O rubro-negro perdeu o Lucas Esteves, jogador que tem sido um dos destaques da temporada pelo Vitória, com muita consistência e autor da assistência para o gol de Mateuzinho. Também não vai poder contar com o William Oliveira, jogador muito útil no meio de campo, tomou o 3º cartão amarelo. Agora, o olhar é para o Corinthians, uma equipe que não está bem na temporada, acaba de ser eliminado na Copa Sul-Americana para o Racing e, obviamente, com o Barradão lotado, o Vitória tem condições de vencer. O detalhe é que, após vencer essas partidas, o rubro-negro consegue olhar para o campeonato de uma forma diferente e a sua equipe ganha um anímico novo. Thiago Carpini tem ido muito bem. Entrou com 3 zagueiros, já conseguiu fazer com que essa equipe entrasse com 3 volantes, com 3 atacantes, tem variado bastante e o Vitória tem sentido o dedo do treinador. Ele tem ido muito bem e grande parte desse sucesso do Vitória é justamente pelo seu comandante. Tá aí, né? Vitória vivendo, de fato, um grande momento na Série A do Campeonato Brasileiro. Encara o Corinthians no próximo sábado. O Corinthians que venceu ontem o Palmeiras no grande clássico lá em São Paulo. A gente vai com os gols na tela. Grande vitória do Timão para cima do Palmeiras, hein? O Corinthians acabou vencendo por 2-0. Primeiro gol do Garro, né? O argentino Rodrigo Garro tá fazendo a diferença nesse time do Corinthians. Olha que chute de fora da área, bola no cantinho. O Corinthians fazendo 1-0 na Arena Itaquera, que estava lotada para esse clássico paulista. O Palmeiras brigando pelo título, o Corinthians brigando para não cair, mas deu o Corinthians para você ver como é o equilíbrio do futebol brasileiro. Corinthians na parte de baixo vencendo o Palmeiras, que está na parte de cima. O segundo gol aí do Yuri Alberto, já são 26 gols na temporada. Realmente uma temporada fantástica do atacante do Corinthians, que é tão criticado pela própria torcida do Timão. Com essa vitória, Corinthians 2, Palmeiras 0, a gente tem alteração na tabela de classificação. Casé, o Corinthians deu um salto grande, encostou aqui no Vitória, chegou a 38 pontos. E olha que confronto sábado no Barradão, Vitória e Corinthians. Será um jogaço, hein? As duas equipes com 38 pontos, quem vencer fatalmente vai conseguir praticamente se livrar do rebaixamento, restando ali apenas alguns pontos, né? Então tá aí essa vitória do Corinthians. Hoje teremos alguns jogos importantes, Botafogo e Vasco, contra o Palmeiras acabou perdendo, o Botafogo pode abrir 6 pontos em relação à equipe do Palmeiras. O Inter pega o Criciúma, um jogo que tem interesse do Bahia por conta do Inter, interesse do Vitória por conta do Criciúma. Hoje teremos ainda 6 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro. Neymar na tela, ontem acabou se machucando, né, no jogo da Champions League lá da Ásia. Ele entrou no segundo tempo, ficou 25 minutos em campo e acabou sofrendo a lesão muscular. O Neymar, que já não vem para Salvador, ele não foi convocado para jogar pela seleção brasileira contra Venezuela no próximo dia 14 e Uruguai aqui no próximo dia 19 em Salvador, mas de qualquer forma é mais uma lesão do Neymar. Segundo o técnico Jorge Jesus do Al Hilal, ele deve ficar cerca de 2 semanas de fora. E pra gente fechar o No Campo do 4 de hoje, tem jogaço aqui na tela da Aratu, às 3h45, Real Madrid e Milan. 2 dos maiores campeões da competição estarão se enfrentando logo mais, repito, às 3h45. O jogo acontece lá no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid. E, repito, reúne 2 dos maiores campeões do torneio. O Real Madrid tem 15 conquistas, enquanto que o Milan tem 7 conquistas e também é um dos maiores vencedores da competição. Então, jogaço aqui na Aratu. Logo mais às 3h45, Casé. Obrigado, meu amigo. Bom dia pra você. Tá? Grande abraço. Amanhã a gente traz mais. Valeu, gente.